Olá, meu amigo, minha amiga. Está havendo uma chafurdância na lama. Chafurdância vem de chafurdar, que é se envolver na lama, remover a lama. Está acontecendo agora no meio do bolsonarismo e o principal porco nesse chiqueirinho é a figura do ex-presidente da República. E quem diz isso, vejam só, é seu ex-ministro, agora deputado federal, Ricardo Salles. O que está acontecendo? Eu tinha preparado aqui uma série de assuntos para conversar com vocês nesse domingo, mas aí surgiu esse episódio, né, digno de revelarmos algumas situações que o grande público, a grande mídia, não aborda com maior profundidade, né? O que está acontecendo? Vou conversar com vocês a partir de agora, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal, se inscreva aqui conosco, você que é muito bem-vindo, conheça os nossos outros vídeos, se você gostar, compartilhe, não esqueça de dar o seu joinha, que é muito importante também, e se puder, participe sempre dos nossos chats, que é um espaço que eu abro aqui para bater um papo ao vivo com vocês, responder algumas perguntas, enfim, ficar interagindo antes de entrarmos no ar. E também, se gostar do nosso espaço aqui, se inscreva no nosso clube de membros, que é uma forma adicional que você tem, que é colocada pelo YouTube, para você ficar mais próxima dos canais que você curte, que você quer participar, que você quer estar mais próximo de algum modo, tá bom? Então, vamos seguir em frente. Gente, eu sempre disse para vocês aqui no nosso portal que quando o Bolsonaro fosse derrotado, e não foi por outra razão que eu fiz uma contagem regressiva, prenunciando o momento que isso chegaria, isso foi muito bacana, porque muitas pessoas se agarraram aqui no nosso espaço, né, como uma espécie de boia, né, de salvação para a nossa sanidade, porque a coisa estava muito complicada. Todos os dias a gente, quando era soterrado por uma série de loucuras que essa gente fazia, de crimes que essa gente fazia, muitas vezes a gente pensava, pô, será que eu estou sozinho nisso? Será que não tem gente que esteja contra, não esteja enxergando esse tipo de situação? E aqui o nosso espaço sempre serviu para a gente fazer esse tipo de alerta e fazermos essas análises, né? Que o fim dessa gente se aproximaria. O que nós não estávamos imaginando é que eles despejariam tanto dinheiro público para tentar reverter esse processo, que eles seriam capazes de fazerem mais iniquidades do que a vã filosofia poderia imaginar. E que se isso acontecesse, eles mesmo assim perderiam as eleições e arcariam com as consequências jurídicas no lixo da história. Isso está acontecendo, embora o ex-presidente da República ele esteja tentando se manter com algum tipo de importância no processo sucessório já agora em 2024. Isso se ele não for preso antes, porque se ele estiver na cadeia antes, né, desse período, vai ficar complicado, né, da figura dele ainda conseguir arrebanhar tantas pessoas como ele conseguiu no passado. Até porque os mitos todos, as mentiras, os pânicos morais estão sendo desfeitos. As pessoas que estavam com medo de uma mudança de governo estão vendo que essa mudança não representou o fim de absolutamente nada na vida dessas pessoas. Deus não foi atacado, a família não foi atacada, o Brasil não virou Cuba, o Brasil não virou Venezuela, não viramos um país comunista, enfim. Então, essas patifarias todas, elas foram varridas para o lixo da história. Além do sonho que eles tinham de uma intervenção militar. Isso também está totalmente fora do contexto. Então, eles perderam completamente o discurso, perderam a linha. O ex-presidente da República, ele tenta se manter com algum tipo de evidência, fazendo publicações quase que diariamente no Twitter. Além de quem faz isso, é o Carluxo, todos nós sabemos, né? E todos os dias ele vai colocando uma série de estatísticas, de situações supostamente positivas que o governo dele teria feito, né? E o interessante é o seguinte, que ele não domina nenhum desses assuntos do governo dele, simplesmente porque ele não foi o presidente do nosso país. O Bolsonaro ele não foi capaz de bolar absolutamente nada. Todos os programas que aconteceram no governo dele foram iniciativas de grupos para os quais ele entregou o nosso país. Então, fazia uma coisa aqui e, de repente, alguém comunicava para ele. Nem o Pix, que ele ficou dizendo para cima e para baixo, que foi a realização do governo dele, ele sabia o que era, ele foi informado do que era, ainda teve dificuldade de lidar com isso. Qualquer tipo de situação que aconteceu no governo dele não foi responsabilidade direta dele, porque ele ficou 30 anos na política se emburrecendo. É difícil até copiar o Bolsonaro, porque ficaria uma farsa muito grande alguém conseguir transpassar para a sociedade ser uma pessoa tão ignorante, tão despreparada quanto o Bolsonaro. Mas ele fica tentando se colocar em evidência, e aí ele vai causando algumas cisâneas no meio desse caminho. Uma delas, a mais recente,
está agora com o senhor Ricardo Salles, que foi ministro de seu meio ambiente, ministro entre aspas também, né, que teve ali simplesmente o papel de ajudar os grandes latifundiários, os desmatadores, os ladrões de toras de madeira, os garimpeiros ilegais a continuarem a fazer o que fizeram contra o nosso país. Mas aí ele conseguiu um cargo de deputado federal e está namorando a possibilidade de vir a ser o candidato do PL, o candidato de Bolsonaro, à disputa para a prefeitura da cidade de São Paulo. Só que isso agora está sendo totalmente bombardeada, essa pretensão dele, dentro do chiqueirinho, né? Dentro da chafurdância. E aí, para se projetar, inclusive ele se colocou ali como um criador da CPI do MST, para se colocar ali como defensor do latifúndio, desmoralizar os movimentos sociais. O tiro está saindo pela culatra, ele está ficando cada vez mais desmoralizado. E como diz o poeta Milton Leite, né, quando ele conseguiu essa posição de relator dessa CPI, ele deve ter pensado, hoje eu se consagro, né, como diria o poeta. E só que as coisas não estão andando muito bem. E aí o que acontece? Enquanto ele está planejando, ele está pavimentando, está se reunindo com empresários, com apoiadores, se articulando dentro do Congresso Nacional para conseguir essa indicação, conseguir musculatura, né, eleitoral para disputar essas eleições no município de São Paulo, o Bolsonaro está indo em sentido inverso. Vamos ver o que aconteceu nessa matéria aqui exposta pela CNN, da Daniela aqui, que é uma excelente âncora, uma excelente jornalista. Até há que se questionar o que ela está fazendo lá na CNN, né? Mas vamos lá, vamos seguir o que aconteceu. Agora, hoje Bolsonaro está participando de um evento, vamos lá, vamos fazer o VAR da foto, é Bolsonaro falando, ao lado dele, ouvindo atentamente o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, e ao lado de Ricardo Nunes, sentado ali, Valdemar da Costa Neto. Esse é o presidente do PL. Esse aqui é Fábio Weingarten, ex-ministro, secretário de comunicação de Bolsonaro, virou uma espécie de escudeiro. Fábio Weingarten também estava participando dessa conversa que estava restrita a esses dois aqui, com o Valdemar preparando o terreno, dizendo que o candidato não deve ser de extrema-direita, mas agora Bolsonaro, que está há 48 horas aqui em São Paulo, faz esse gesto que é enfático. Isso aqui são eles conversando com 70 empresários aqui em São Paulo. Antes dessa reunião com o empresariado de tom sim político, no qual Bolsonaro aparece ao lado do prefeito que vai tentar a reeleição, ele era vice do Bruno Covas, o Bruno Covas falece, Ricardo Nunes assume e ainda muito pouco conhecido vai disputar a reeleição. Isso aqui, ó, para a política, é uma foto muito pesada que traz indicações claras ali do que é Bolsonaro. Antes disso, eles já tinham participado de um evento, inclusive com militares, onde estava Bolsonaro, Tarcísio de Freitas, o governador que Bolsonaro elegeu em São Paulo, e também Ricardo Nunes. Qual é a tese que está prevalecendo nesse momento? Acaba de me dizer aqui a fonte. É de que o Tarcísio não pode ficar ensanduichado entre, abro aspas, o Lula e o Boulos, que seria o nome da esquerda para disputar a eleição em São Paulo. Então, eles estão buscando uma chapa que traga a ideia de centro para evitar que haja uma rejeição e querem um vice forte para... Eu vou colocar essa matéria na íntegra para vocês, aqui na descrição do nosso vídeo, né? Mas isso denota o quê? Que Bolsonaro está pouco se lixando para o Salles, ele está aqui se aproximando do Nunes e tentando fazer ali uma dobradinha de ter uma influência, né, no governo do estado de São Paulo e na prefeitura de São Paulo, duas potências econômicas, duas locomotivas aqui do nosso país. Mas isso, como eu tenho dito para vocês, né? Isso até ele perder a sua elegibilidade e também começar a se ver às voltas com a cadeia também, que isso está ficando cada vez mais próximo, por incrível que muitas pessoas ainda possam imaginar. Gente, olha só, já saiu até de pauta, né? O Collor vai para a cadeia. Demorou, mas está indo para a cadeia. O Bolsonaro, ele é acusado de crimes em profusão muito maior do que o que Collor acabou respondendo. Nós temos crimes contra a humanidade. Sem falar, gente, numa situação que saiu da pauta também, que foi o genocídio Yanomami, que a gente não pode esquecer. Isso tem que vir à tona novamente, isso tem que ter responsabilizações, a gente tem que ter movimentação do governo atual, do Ministério de Direitos Humanos, do Ministério dos Povos Indígenas, na FUNAI, todo mundo jogando as questões para a mídia, fazendo reverberação, porque essa é uma situação que pode efetivamente levar a figura do ex-presidente da República para a cadeia de uma forma muito mais rápida do que os crimes que ele cometeu, inclusive,
durante a pandemia do nosso país, que também certamente serão reavivados durante a troca da Procuradoria-Geral da República, que precisa também passar um pente fino. Tem que ter uma operação grande ali, uma força-tarefa para investigar e para responsabilizar os procuradores da República que agiram em conluio com crime aqui no nosso país, que atacaram tantas pessoas. Pois bem, então, isso posto, vamos à frase aqui do Ricardo Salles. Ele publicou ontem no Twitter dele. Ricardo Salles, quem com porcos anda, farelo come. Ex-ministro de Bolsonaro estaria insatisfeito com o ex-presidente e o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, por aproximação ao prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. E aí a matéria vai esmiuçando tudo, mas o Ricardo Salles, né, ele deixou bem claro aqui, você produzem aqui o tweet dele, ó. Ricardo Salles. Quem com os porcos anda, farelo come. Então, ele está muito dodói, está muito chateado, está se sentindo um trouxa, tentando fazer as articulações para virar candidato a prefeito de São Paulo, está vendo o Bolsonaro traindo, né? Porque o Bolsonaro deve ter conversado alguma coisa com o Salles antes, né? Eles devem ter feito algum tipo de conversa. Mas o Bolsonaro não cumpre acordo nenhum, ele é um pau mandado, ele é uma pessoa que está tentando livrar a sua pele, ele é uma pessoa que está fazendo as coisas que Valdemar da Costa Neto está mandando, porque senão ele vai ficar no sereno. Se Bolsonaro perde essa âncora dentro do PL, ele vai fazer o quê? Como é que fica essa situação? Então, ele está dependendo de salário, ele está sendo bancado pela a senhora Michele está sendo bancada também, com salários altos para não fazer absolutamente nada. O PL está arcando com uma série de custas judiciais, está articulando para pagar algumas indenizações que o Bolsonaro está sendo condenado, mas as condenações também estão apenas no começo. Outras tantas virão, porque dentro desse grande chiqueiro, muita coisa ruim foi cometida, muita lama foi removida, e essa lama, cada vez mais que ela vai sendo mexida, mais as pessoas vão tomando conta, né? Ou vão vendo quantos porcos estavam metidos nesse chiqueiro, no meio dessa chafurdância, né? Gente, eu fico por aqui, mais tarde eu volto, porque esse domingo tem muita coisa ainda para a gente analisar, tá bom? Um grande abraço, tenha um bom dia, até já!